Hoje nós vamos falar justamente do início de tudo da escatologia, que é o arrebatamento. Amém? Começa tudo com o arrebatamento. Depois vai dando sequência nos acontecimentos escatológicos que nós falamos aqui. Então não confunda as coisas, tá bom? O que significa a palavra arrebatamento? Do grego, patúcia ou arpácio, duas palavras gregas, para indicar que o arrebatamento, que significa extrair, desarraigar. Eu vou ler um pouco, irmão, não estou acostumado a pregar lendo, mas hoje, como é um estudo, eu tenho que ler alguma coisa. Então, esse em grego chama patúcia e arpásio. Em latim, raptus. Já ouviu falar de raptar? Né? O que é raptar? Tirar de repente e levar, não é isso? Fulano foi raptado. Né? Então, essa palavra veio do latim de raptus. Raptus, de raptar, de tirar de maneira inesperada. É isso aí. Tá? Rápido, repentino, tirada surpreendente. E no português significa arrancar e tomar. Então, o que é o arrebatamento da igreja? É o momento em que o Senhor Jesus arrancará de surpresa a sua igreja ou a sua noiva da terra. E essa noiva será arrancada da terra repentinamente, e ela vai encontrar, a igreja vai encontrar com Cristo nas nuvens. Amém? Isso que é o arrebatamento. Tá bom? Amém? Todo mundo entendeu? Então tá. Não é muito uma pregação, é mais um estudo. Então vamos lá. Vamos ler o texto básico para a gente hoje. Se você puder não consultar a sua Bíblia, seria até melhor. Porque ela vai colocar na tela e fica mais fácil você entender. Tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Vamos lá. Presta atenção uma coisa. Você sabe, queridos, eu prego sobre escatologia há um tempo, dou aula no seminário, e as pessoas ficam assim, isso e aquilo, e não sei o quê. E olha, vocês estão vendo que lá na Europa aconteceu isso, em Israel tem isso, aí arruma um monte de dedução. Eu prego escatologia de maneira bem tranquila, porque eu só falo o que eu tenho certeza e aquelas coisas que já aconteceram. Amém? Posso dar um exemplo para vocês? Que não está dentro desse assunto, mas é assunto escatológico também. Alguém já ouviu falar do Armagedon? Quem já ouviu, diga amém. Sabe o que é Armagedon? É uma última batalha em que Jesus, com a sua igreja, vai guerrear, e junto com Israel, vai guerrear contra as outras nações inimigas. Tipo islamismo contra o cristianismo, essas coisas todas. Tá? Bom, existe um lugar registrado na Bíblia, está lá no Oriente Médio, que é o lugar onde vai acontecer o Armagedon. Geograficamente, 100% definido. Ok? Então o Armagedon vai acontecer ali. E a Bíblia diz que vão morrer muitas pessoas naquele lugar. Vai ser uma guerra, tipo a Terceira Guerra Mundial. Vai morrer muita gente naquele local. E as pessoas que morreram vão ser comidas pelas aves, porque não vai dar nem para enterrar. Até aí você entendeu? Armagedon, a última batalha, tem um lugar lá no Oriente Médio, certinho onde está definido. Agora, pasmem vocês. Neste lugar, há 8 anos, está sendo acompanhado por questões especialistas, ambientalistas, que apareceu uma ave de rapina lá, que ninguém conhecia. E essa ave, naquele lugar, ela está se multiplicando de maneira estrondosa, numa velocidade que ninguém entende. E elas se multiplicam, vão criando, vão se cruzando, vão criando, e já tem não sei quantos milhares de aves dessas lá. E elas estão naquele lugar, onde vai ser exatamente o Armagedon. Para quem quiser ir, olhar e tirar foto, filmar. Estão lá as aves de rapina. Não tem alimento lá para elas, mas elas estão se multiplicando. É para você ter uma ideia de como que nós falamos de escatologia. É daquilo que a gente tem constatação. O que é tese? Isso pode... Não é que a Bíblia está errada, é assim. Vai acontecer isso. Aí tem um acontecimento político. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Em 1984, 85, eu fiz um curso completo, eu e a pastora, um curso de uns 10 dias, se não me engano, detalhadamente sobre escatologia. O cara era um doutor, mestre, não sei o quê, essas coisas, PhD, e falou um monte de coisas sobre os 10 chifres de Daniel, os 10 dedos da estátua, os 10 chifres, que são as 10 nações que iam se levantar na Europa
com o mesmo governo. Quando começou a aparecer a moeda, o euro, aí criou-se o maior clima. Apareceu, as 10 ações da estátua de Daniel. Aí começou todo mundo. Daí a pouquinho, de 10 foi para 11, de 11 foi para 12, agora hoje tem 27. Então a pergunta, essas nações que reúnem a comunidade europeia, que tem a mesma moeda, é realmente os 10 deles? Não. Mas a hora que fizeram um levantamento, ficar só 10, aí você pode constatar. Então tem coisas que não adianta, a gente não consegue dizer se é ou se não é. Então nós vamos trabalhar aqui naquilo que é concreto. E não adianta você perguntar para o pastor, e isso? Não sei, meu filho. Não aconteceu ainda, eu não vou inventar história para você não. Tá? Podemos levantar uma tese, qualquer um de nós aqui pode levantar uma tese teológica, não tem problema, um direito de cada cidadão. Eu não me arrisco para ficar levantando tese. Mas nós vamos falar daquilo que é verdade. Uma verdade então, Jesus vem ou não vem buscar a sua noiva? Vem, está registrado. Como que chama esse arrancar da igreja da terra? Arrebatamento da igreja. Este é o nosso assunto hoje. Tá? Vamos lá. O texto diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que significa? Os que já morreram com Cristo, eles se encontrarão, eles ressuscitarão antes de nós. É isso que está escrito. Tá? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então fica aqui algumas coisas para nós estabelecer. Primeiro, Jesus não vai pisar nessa terra aqui no arrebatamento. E também não é a segunda vinda dele. A segunda vinda é depois do arrebatamento. Qual é o primeiro passo que Jesus vai dando? Ele está recolhendo os seus da terra e trazendo para si. Amém? Esse é o processo do arrebatamento. Ele está tirando o salvo. Como isso vai acontecer? Ele diz aqui, olha. O mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta. Existem 3 coisas. Muito barulho vai acontecer. Tá? Vai acontecer. Vai tocar uma trombeta. A última trombeta vai ser trocada e ela é tocada no céu. Nós aqui na terra não vamos escutar, só depois. Ela toca dando a ordem. Vocês já ouviram que quando Jesus pregou, eu não vou ficar entrando nos textos, que às vezes eu lembro um detalhe que eu tenho que explicar e eu entro no meio da mensagem e furo um pouquinho o padrão aqui do que eu fiz do esboço. Você viu a ideia de dizer assim, que ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar? Amém? Já viram isso? Quando Jesus estava aqui como humano, ele não sabia também. Ele só soube depois que ele foi para o céu e foi para o Pai, encontrou com o Pai. Agora, hoje ele sabe que hora, que jeitinho que ele vem. Agora, enquanto ele estava aqui, ninguém. Então, se alguém falar assim, o mundo vai acabar em dezembro do ano tal, mentira. Ninguém sabe. Pode estar certo que naquela data não tem mesmo, não vai acontecer, porque ninguém sabe. Amém? Então, veja bem, como é que ele virá? Com alarido dos céus, né, com trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pessoas, você tem algum parente que morreu com Jesus? Tem ou não tem? Vai encontrar com Jesus primeiro que você. Você viu aquela história de morrer afogado e não achou? Lá em Moraes, Rio Doce, na minha época de criança, era o maior assassino. O pessoal ia para lá, ia tomar banho, tem muita pedra, tinha um monte de prainha no Rio. Depois, quando eu fiquei jovem, já acabou. Mas na década de 70, eram aquelas prainhas bonitas, né? Que o meio ambiente não tinha sido ainda devastado. O pessoal ia tomar banho, tinha muita pedra, muita loca e oca.
As pessoas, o corpo ficava por lá e nunca mais achavam. As pessoas que morreram no fogo e não puderam nem enterrar, já viram? Tem um texto na Bíblia que diz que a água vai dar os seus mortos, o fogo vai dar os seus mortos. Eu trabalhava na COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista, em Cubatão. Um sujeito caiu dentro do cadinho da aciaria. Estava lá, caiu lá dentro. 2.000 graus. Onde injeta o oxigênio no ferro gusa para virar aço. Ali, aquele tampão. Assim. Caiu lá dentro. Não se viu mais. Fez-se um enterro simbólico. Esse fogo vai dar esse cara. Ulisses Guimarães. Nunca acharam o corpo dele, né? Vai dar. A terra vai devolver os seus mortos. O fogo vai devolver os seus mortos. A pessoa foi soterrada e ninguém nunca achou. Vão devolver. Então Jesus vai tocar a trombeta, a ordem do céu. Ele vem sobre as nuvens. Ele não vai descer aqui. E primeiro vão os que morreram com Cristo. Encontrar com Ele. Uma informação a mais. Não vamos nesse corpo, tá? A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo glorificado. Não é este corpo. Eduardo era um dos meus discípulos no ano de 1982 lá em Santos. Edu, ele é adolescente, 14 anos, eu com 19. E ele sempre perguntava muito. E ele era muito gordo. Mas gordo. E ele falou assim para mim um dia: Jorge, rapaz, eu estava lendo sobre o corpo glorificado e tal. E eu estou orando a Deus, viu? Eu estou orando a Deus. Já estou com uma conversa séria com Deus. Eu falei, por quê? Porque eu quero um corpo glorificado bem magrinho. Estou cansado desse corpo gordo. A prova disso é que Jesus, quando ressuscitou, ele já não tinha o mesmo corpo. Ele tinha as marcas, mas não tinha o mesmo corpo. Ele passava até na parede. Nós vamos ganhar um corpo glorificado e vamos ganhar um nome diferente de uma pedrinha. Amém? Então, Fernando não vai ser Fernando. Jorge não vai ser Jorge. Luiz não vai ser Luiz. Eu sei lá como é que vai ser. Sei que vai ter um nome na pedrinha diferente. Então, primeiro, sobem os corpos dos mortos, que morreram com Cristo, os que foram enterrados. E quem estiver vivo, em segundo lugar, repentinamente. Como isso vai acontecer? Vamos lá. Como será? 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Então, primeira coisa que nós já aprendemos, que vai ter. Agora, olha bem como vai ser. 15 não, 1 Coríntios, desculpa. 1 Coríntios 15, 52. Aqui que assusta. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mesmo jeito. A última trombeta tocou. Como num piscar. Já experimentou? Pisca o olho aí. Quantos segundos? É menos de um segundo o piscar de olho. Tem gente que fala assim, mas eu não estou entendendo, meu querido. Isso não é coisa para você entender, porque não é coisa daqui. Vai acontecer. Num piscar de olhos. Não vai ter aviso. Atenção, gente. Dá uma olhadinha assim, vira o olho. Ó, Jesus vai voltar daqui a pouco. Não existe isso não. É como num piscar de olhos. As coisas vão acontecer. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Também explica como que vai acontecer. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se no dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus. Então, uma coisa que você precisa saber. Nós não sabemos o dia nem a hora. E não precisa ficar desesperado. E não precisa ficar, ai meu Deus, quem é salvo? Quem é salvo sabe o que fala? Quem anda com Jesus, sabe o que ele fala? Maranata.
Como assim, pastor? Quando você fala assim, pessoa Maranata, você está dizendo assim, Jesus volta logo. Eu lamento dizer uma coisa que eu vou dizer aqui agora. Quem não tiver casado não vai ter oportunidade de casar. Você que é doido para casar, não. Quero que Jesus volte depois que eu tiver casado, né? Depois que eu tiver filho. Não adianta. Não, Deus não vai contar isso. Não deu, acabou, pronto. Agora, você precisa entender uma coisa. Não se prende. As pessoas têm medo de aprender sobre isso. É isso que ele está querendo dizer aqui. Muita coisa ruim estão acontecendo já. Você não sabe a hora exata que a chuva vai cair. Mas você olha a nuvem e vê, olha, tem nuvem preparada, a coisa pode acontecer a qualquer hora. Não é assim que a gente olha as nuvens? Gente, olha como está o tempo. Mas que hora que vai chover? Daqui a 2 minutos? Não sei, mas que está armando um chuvão, tá. É mais ou menos isso que nós temos que olhar, que é o que nós vamos ver agora, né? Então vamos lá. Quais são os símbolos do arrebatamento? Que bases bíblicas nós temos para dizer que Jesus vem? Ele vem de repente, como um ladrão, como num piscar de olhos. Não adianta pensar que ninguém vai ser preparado para a vinda dele. Nós temos que estar preparados. Não vai ter aviso. Irmãos, corram para a igreja, porque domingo após o culto, às 22 horas, Jesus vai vir buscar você. Não vai assim. Esta é uma premissa que Deus não deu para ninguém. Ele vem como um ladrão na noite. Nós temos uma peça que a gente quer ensinar no street que chama assim, Ladrão da Noite. E justamente mostra isso. As pessoas desaparecendo na hora assim, e a gente assustando. Vai ter gente dirigindo o carro. O carro está sozinho. A pessoa cozinhando, a roupa dela vai cair. Amém? Vamos lá. Como que nós podemos entender isso na Bíblia? Bom, nós podemos ver no evento de Noé. Mateus 24, de 36 a 44, mostra isso muito bem. Mateus 24, 36 a 44. Não estou usando todas as referências, viu, querido? Isso que nós estamos falando é uma doutrina bíblica e tem muito mais referências das que eu estou lendo. Só para você ficar tranquilo. Não é um texto só. Então vamos lá. Mateus 24, de 36 a 44. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz. Não, desculpa. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 36. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé? Por exemplo, se alguém falar a data para você, ano, mês, século, 1000 passará, 2000 não passará, essas coisas, tudo é mentira. Isso não vem de Deus, não está na Bíblia. Não acredite nessa doutrina. Se falar século, ano, mês, semana, dia, isso não é de Deus, isso é do diabo. Ninguém pode dizer nada de data. Tá? E ele diz assim, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como assim? Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Deixa eu fazer um parêntese aqui sobre tico-tico no fubá. O que é isso? Juntado, amaziado. Pessoas que estão se unindo sem estar debaixo da bênção de Deus. A Bíblia fala em outros textos que quando Jesus vier vai ser desse jeito. Como as pessoas estavam dando-se em casamento e casando de qualquer jeito, se ajuntando. Então, de vez em quando, algum casal fica assustado quando a gente fala, querido, pelo amor de Deus, você está assim, juntado só. Vai lá, acerta sua vida na Constituição, no cartório, e arruma logo um horário para a gente, um dia, um quintal, uma sala, sei lá, um escritório, uma chácara. Fica assim. Se Jesus voltar daqui a 1 hora, com certeza você não vai subir. Porque uma das instituições mais sérias que Deus fez, uma das coisas mais bonitas que Deus fez, até porque é a responsabilidade de encher a terra, é o casamento. É a família.
Qual é a instituição mais importante da face da terra desde que Deus a criou? Você sabe? Família. Ao ponto dele eliminar todo mundo com dilúvio, e se reservou Noé e a sua. Quando eu encontro com pessoas que só casaram no civil, não casou nem no civil, nem no religioso, não tem a bênção de Deus. Querido, pelo amor de Deus, corre atrás. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Há perdão para qualquer situação. Enquanto você estiver respirando e pensando, e Deus vai te abençoar. Procure a igreja, que é a instituição que pode regularizar a sua vida. Porque eu já vi, tem coisas, querido, que essa mensagem é para você ficar com temor mesmo. Não, vou te mostrar aqui algumas outras coisas. Casavam-se e davam-se casamento. Na época de Sodoma e Gomorra, casavam-se e davam-se casamento. E ele vai vir. E quem estiver nessa situação, você pode estar certo. Está escrito aqui. É nessa época que ele veio. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, agora preste atenção nisso, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Dois dormindo, no outro texto diz, os dois estão dormindo na mesma cama, ou seja, casal casado, um crente, outro não, um cristão, outro não, outro, né? Um será levado, o outro vai ficar sozinho. Está escrito. Toma cuidado. Você trabalha, você cuida da sua vida. Tudo bem, você está cuidando aí, achando que isso é suficiente. De vez em quando vem na igreja. Eu esqueci de falar uma coisa, mas biblicamente está provado, teologicamente, com um estudo profundo que não foi eu que fiz, mas eu li e eu concordo plenamente. Desde o século I, Jesus pode voltar. De acordo com as preliminares do arrebatamento, desde o século I. Mas como para Deus um dia como 1000 anos, e uma hora como um século, até hoje não veio. Até hoje não aconteceu. Mas uma coisa é certa, as coisas estão se movendo para isso. Diz assim, vigiai, pois, verso 42, porque não sabeis em que hora há de vir o vosso Senhor. O que aqui a Bíblia está mandando fazer? Vigiar. Deixa eu explicar uma coisa. Ele vem como um ladrão na noite. Jesus vai chegar, a chegada dele é bem lutada, é como um ladrão. Você sabe a hora que o ladrão vai entrar na sua casa? Alguém aqui já ficou sabendo? O ladrão marcou a hora. Quem está falando? Sou fulano. Por favor, às 17h42 estarei invadindo a sua janela. Prepare-se porque eu vou roubar as coisas. Isso. Você não sabe. Assim será a vinda do Senhor, repentina. Você nunca está esperando. 43. Mas considerar isso. Se o pai de família soubesse que vigília da noite ou que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Isso é fato. Ele vai vir na hora que você nem imagina. Então, essa questão, a questão de Noé. Segundo Reis 2:11, fala da situação de Elias com Eliseu. Segundo Reis 2:11. Interessante. Diz assim, e sucedeu que indo eles andando e falando, e eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Isso é coisa que já aconteceu, viu, querido? Nós não estamos falando do que não pode acontecer, da gente subir ao céu. Já aconteceu.
Por exemplo, ninguém sabe, não existe túmulo de Moisés. Moisés não morreu, nem foi velado, morreu de insuficiência pulmonar ou alguma coisa. Não. Moisés, Deus tirou o corpo dele também. Deduz-se que foi da mesma maneira que os outros. Olha Enoque, Gênesis 5, 24. Enoque. Também aconteceu do mesmo jeito. Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus, e não se o viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Jesus vai vir desse jeito. Nós vamos subir aos céus, como num piscar de olhos. Agora, olha que coisa fantástica que seria hoje, agora a última parte. Pergunta que eu vou fazer para você, para a gente falar da última parte que eu creio que é a mais importante. Se Jesus voltar hoje, você sobe? Se ele resolver arrebatar a igreja hoje, você sobe? Essa é a pergunta. Vou falar para você de uma estatística defendida por muitos teólogos. Eu concordo com ela. Toda vez que se fala de arrebatamento, como por exemplo a parábola das 10 virgens, tem aí o Mateus 25, de 1 a 13? Aí? Vamos ler a parábola das 10 virgens para você ver. Mateus 25, de 1 a 13, são muitos os textos. E depois eu vou concluir para você não ficar assustado, tá? Ninguém está pregando para você ficar assustado, não. Estou mostrando o que a Bíblia diz. E é uma obrigação dos pastores falar sobre a volta de Jesus. É uma doutrina e não tem como escapar. Então vamos lá. Mateus 25, de 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. E tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Quando falou do campo, estavam 2, um fica, um vai, não é certo? 50%. No moinho, 50%. E as 10, eram 10 virgens. Quantas eram prudentes? 5, 50%. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que significa o azeite? O que significa o azeite na Bíblia? A presença de Deus. A presença do Espírito de Deus. 5 tinham a presença do Espírito de Deus com ela. E 5 não tinham. 5 eram prudentes. O homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Não é fácil construir sobre a rocha. O homem prudente construiu sobre a areia. 5 prudentes encheram suas lâmpadas de azeite. 5 imprudentes não encheram suas lâmpadas do azeite. O azeite é o Espírito Santo. Andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Não vos embevedais com vinho. Tem gente aí que encosta disso, eu não posso ficar bêbado. Mas enchei-vos do Espírito. Os que nasceram no Espírito, Romanos 8,14. Os que nasceram no Espírito têm que andar em Espírito. Azeite é o Espírito Santo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, dormiram. Fala a verdade. Não dá uma sensação que Jesus está demorando? Dá uma sensação que ele está demorando? Para nós a gente conta tempo, Deus não conta. Se eu fosse olhar quando eu fiz esse curso em 82, 83, com o pastor Boechat, eu tenho as apostilas todas de ano, nós falamos assim, Jesus pode voltar amanhã. De tanta coisa que já estava acontecendo no mundo. Passou-se quando? 32 anos já. De 82 para 2014, 32 anos. Parece que está tardando. Tardando ou não? Depressa ou devagar? O que eu tenho que fazer? Esperá-lo com a lâmpada cheia. Não está dizendo que você tem que ser perfeito. Porque perfeito ninguém vai conseguir ser nessa terra. Mas você tem que estar cheio do Espírito. Deixa eu perguntar uma coisa para você responder para mim, para ficar o ensinamento bem claro. Alguém aqui consegue ser perfeito na terra? Opção A, sim. Opção B, não. Qual que vocês querem? Ninguém consegue ser perfeito. Amém? Está respondido?
Todo mundo entendeu? Tá bom. Agora eu vou fazer outra pergunta. Alguém aqui dessa plateia pode ser cheio do Espírito? Pode ou não pode? Vocês erraram. Todos podem, não só alguém. Agora eu vou falar direto. Você pode ser perfeito? Você pode ser cheio do Espírito? Se Jesus voltar e se você estiver cheio do Espírito, você sobe? Qual é a nossa obrigação? Não é dizer que eu sou tal, que eu sou perfeito, que eu sou certo. Principalmente a questão de religião, né? Parece que os crentes acham que são donos da verdade. Aí coloca as outras religiões tudo debaixo de outras escalas. Esquece isso, querido. Encha-te do Espírito Santo de Deus. Encha a tua lâmpada. Porque se você estiver lá numa situação difícil, talvez apanhando, tomando prejuízo e chato, mas se você estiver cheio do Espírito de Deus, fala: Deus, tem misericórdia. Estevão estava morrendo apedrejado. E disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. Jesus não vem encontrar e arrebatar perfeitos. Jesus vem buscar e arrebatar quem tiver com a lâmpada cheia do Espírito. Amém? Deu para entender? A ordem é essa: andai em Espírito, enchei-vos do Espírito. Isso é ordem, é mandamento. Não dê lugar à sua carne, não dê lugar ao diabo. Negue-se a si mesmo para seguir a Jesus. Você pode ser cheio do Espírito, com as suas falhas, mas cheio do Espírito. Portanto, não tem desculpa. Tem gente que acha assim: não, o arrebatamento da igreja é só para os perfeitos. Imagina que eu sou santo, vou subir que nem anjo. Querido, esquece essa história. Ele está dizendo que você tem que estar com a lâmpada cheia de azeite. Em várias partes da Bíblia você escuta, pelo menos, se não me engano, são 26 versículos que falam isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E olha bem o que aconteceu. Verso 6. Mas à meia-noite, ouvindo-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Porque as prudentes responderam dizendo: não seja caso que vos falte a vós, a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. Agora aqui tem um ensinamento muito importante. Muito sério. Pergunto de novo, vou perguntar. Você pode ser cheio do Espírito, sim ou não? Pode, não pode? Mas você não pode pegar azeite emprestado. Ninguém vai para o céu agarrado na canela do outro. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente de salvo não é salvinho, não. Filho de salvo não é salvinho. Vida espiritual é você e Deus. E tem gente pegando carona na espiritualidade do marido, pegando carona na espiritualidade da esposa, pegando carona na espiritualidade do irmão. Outro não. Ó, irmão, é um tal de transferência de unção. Transfere a unção para mim aqui. Pastor, joga o óleo na minha cabeça. Então, num absurdo que eu já vi, tem até no YouTube, se tiver depois, se alguém tiver interessado, eu acho e mostro para você, porque não é conversa fiada, de igrejas que estão agora entrando com a arca da aliança. Enquanto a arca não entra, Jesus não está presente. Quando a arca entra, as pessoas encostam na arca e caem. Aquela arca do Antigo Testamento. Estão pegando carona em coisas religiosas. Pegando carona em culto de campanha. Querido, saiba de uma coisa. Você nunca vai ser perfeito. Você vai ser arrebatado sendo imperfeito. A condição é que você tenha azeite dentro de você. E que você não pode pegar azeite emprestado de ninguém. Eu posso orar para você 1 milhão de vezes, mas nunca vou poder orar uma vez no seu lugar. Amém?
me dá um pouquinho de azeite aí. Não dou do meu azeite. Se eu der do meu azeite para você, eu também fico. Se vira, né? Elas disseram. Mas as prudentes, né? Aí diz o verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, verso 13, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Deixa eu falar para você algo muito importante. Vigiai. Vigia a tua vida espiritual. Cuida. Tem gente que passa, desculpe eu falar, eu sei que eu vou ofender alguns aqui agora. E eu lamento que eu tenho, como o pastor conhece as ovelhas, umas ovelhas que não estão aqui que devia estar. É falta de ética, como eu já falei. Pronto, agora, por causa eu peço perdão depois. Porque o sujeito cuida do carro dele. O carro, ilustra o carro, está cuidando do carro. E cuida das coisas dele, e cuida de tudo, cuida do corpo então. E depila, estica para lá e para cá, puxa, pinteia, e faz, implanta, faz tudo. Eu quero pôr um pouquinho de bumbum, eu quero pôr um pouquinho de peito, eu quero esticar isso. Os homens estão com muita barriga. Agora vai para a academia 5 horas da manhã, durante 1 ano, mas não vem um dia orar aqui. Gasta com o seguro do carro, com tudo, compra tudo. Na hora de entregar o dízimo, não deu para entregar o dízimo, Senhor. Então fica mesmo. Quando Jesus levar a sua igreja, fica você com o seu carro, com o seu corpinho bem bonito, com o seu peito de silicone, com o seu bumbum, com o seu brinco bonito, com a sua casa chique, fique tudo para queimar. Por isso que eu falei que eu pedi perdão antes. Vocês não iam gostar. No outro texto, Jesus diz assim: não ajunteis para vós tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. O que eu fico impressionado, um dia, quando nós falamos de família, eu sei que eu fui indelicado com a igreja, depois eu pedi perdão, eu vou até contar de novo, porque eu não tenho vergonha. Nós estávamos indo para o retiro, não sei se alguém lembra disso, e eu fui muito duro aqui no culto. Poxa, quanto vale a sua família? O sujeito tem dinheiro, compra, gasta com carro, gasta com negócio, gasta com isso, gasta com viagem, vamos para o retiro, ficar 2 diárias lá, um retiro foi 1, no outro foi 2. Não vai. Não vai. Não investe no reino de Deus, não investe na sua vida espiritual. Querido, aqui sabe o que está dizendo aqui? Para você investir na sua vida espiritual. E não ficar andando aí só encrencando, não. E tem uma coisa, se você não comprar o azeite para você, não buscar e não pagar o preço pelo seu azeite, ninguém nessa terra, senão a Bíblia está errada. Ninguém, biblicamente, vai te dar azeite. Vigia a tua vida espiritual. Vigia a sua comunhão com Deus. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, não é a paz, sem a qual é a santificação. Ninguém poderá ver o Senhor. Eu sei quanto você está investindo no seu corpo físico, quanto você está investindo numa academia, quanto você está investindo nas suas viagens, nos seus negócios, para adquirir coisas deste mundo. E eu quero dizer uma coisa: Jesus vem como ladrão. Você está vigiando a sua vida espiritual? Aqui nós não estamos eliminando você que tem os seus bens e trabalha. Vai trabalhar, construa um patrimônio aqui. Eu mesmo estou construindo minha casa lá, uma casa linda, maravilhosa e tal. Por que adianta eu ter aquela casa e não vigiar a minha vida espiritual? Eu tenho que me tratar todo dia, eu tenho que confessar todo dia. E se você tem preguiça de vir à igreja, se você tem preguiça de orar, se você tem preguiça de clamar, de estar aqui de manhã ou de noite na segunda-feira, se você não tem tempo para orar, se você não tem tempo para se dedicar, se você vive indo na igreja só para pedir ajuda de Deus, saiba de uma coisa: Jesus vai arrebatar a igreja e você vai ficar. Essa é a verdade. Se eu tivesse que fazer um resumo de hoje, eu ia falar assim: faça uma avaliação de o quanto você tem vigiado a sua vida espiritual. Compare com o seu investimento no seu físico, na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa. Aonde você tem investido mais?
em termos de tempo, de preocupação. Tem gente que não vem na igreja, sabe por quê? Eu estou muito preocupado com os problemas aí, então eu não posso. É um tal de ficar ligando para o pastor, pastor, eu não posso ir na oração. Pastor, não deu para ir na reunião de Atalaia. Pastor, não deu para ir na reunião do grupo de professor de crianças. Pastor, não deu para ir na liderança. Meu querido, você pode me justificar, eu vou ficar feliz. Toda vez que você me liga, eu tenho um prazer de falar com você. Mas se Jesus voltar, eu pergunto, você está vigiando a sua vida espiritual? Uma das maneiras que Deus deu para você vigiar a sua vida espiritual, sabe qual é? A presença de um pastor para te orientar. Essa é uma das maneiras que Deus te deu para você não andar sozinho batendo cabeça. Vai tomar alguma decisão, sabe que está errado, não fala nada. Depois que deu tudo errado, pastor, você pode orar comigo? E se Jesus volta, meu querido? E se ele manda a ordem, se a trombeta toca, vai arrebatar a igreja? Como é que você fica? Eu pergunto de novo, o quanto você tem vigiado a sua vida espiritual? Porque é isso que está aqui. Que tipo de virgem é você? Que tem óleo na lâmpada, na lamparina, ou não tem óleo? Posso dizer uma outra coisa? Orar pelas suas enfermidades não é pôr óleo em você não, tá? É limpar o seu físico. Orar pelas suas finanças também não é abastecer de óleo não. É pedir para Deus resolver os seus problemas administrativos. Óleo só vem, sabe aonde? Com o coração quebrantado, arrependido, adorador a Deus. Aí o óleo desce. Vigia. 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 Esta é a palavra de Deus para você que está agindo com irresponsabilidade com a sua vida espiritual. Está bonito, chique, nos trinques, no peso, com dinheiro no bolso, bom emprego, boa namorada, boa família, carrão, carrinho, carroça, não tem problema. Bicicleta, moto, estão aí. E a sua vida espiritual, como é que está? Batendo metas, aqueles que são vendedores, né? Batendo metas. E a sua vida espiritual? Quem vai subir? Essas coisas vão subir com você? Não. Vai subir é você, a sua alma. Ninguém está falando para você não investir. Está falando para você vigiar. E eu estou aproveitando aqui, dizendo que você está investindo mais na sua vida material, emocional, familiar, no seu patrimônio, do que na vida espiritual. Quantas vezes você, por motivos fúteis, deixou de vir à igreja? O quanto você ora, o quanto você tem aprendido da Bíblia. Isso é que é vigiar espiritualmente. O quanto você é sujeito a Deus, o quanto você é temente a Deus. E tendo elas ido comprá-lo, o esposo chegou. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho há de vir. Amém? Você vai voltar para casa hoje com esse verbo, vigiai, investir. Cuida da sua vida espiritual. O último assunto, que é o que eu queria, e eu parei para falar isso aí. Tudo isso, toda essa bênção de estar com Cristo é primeiro para nós, a igreja. João 14, versículo 3. João 14, 3. Olha que coisa linda que Jesus preparou para nós. Muita gente pensa que o arrebatamento da igreja, Jesus vai estar desmerecendo das pessoas, julgando o mundo e não sei o quê. Não, querido. Não. Quem ama o noivo, a igreja que ama o noivo e está preparada para estar com ele, ele vem para buscá-la com alegria. Diz assim, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem quer estar onde Jesus está, diga amém. Vigia. Vigia.
Eu vou falar uma coisa aqui agora que também não estava no script, mas eu vou falar. As pessoas confundem muito o que estão vendo. Vocês já imaginaram se as pessoas analisassem Daniel, quando ele foi colocado lá no Palácio do Rei? Onde que Daniel está? Lá no Palácio do Rei. Meu Deus, aquilo lá não é lugar dele não, aquele rei ali não pode. A religião não pode deixar ele lá. Ele estava lá no Palácio do Rei, fazendo o quê? Orando ao Deus verdadeiro. Nós analisamos as pessoas pela roupa que elas vestem, pelos lugares onde elas vão, pela profissão às vezes. Cuidado, querido, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita num coração quebrantado e contrito. Não importa, por isso que um está no campo, outro vai estar voando, outro vai estar batendo martelo, outro vai estar dormindo, outro vai estar no banheiro talvez, defecando, sei lá, né? Sei lá, pode fazer qualquer coisa. Os outros podem estar até na cama transando. Talvez fazendo uma reportagem. Eu tive uma experiência mais ou menos parecida. Eu tinha um amigo e ele era repórter. Ele era repórter do TV Record. E eu era capelão do Santos Futebol Clube. Então, por causa disso, a gente se encontrava muito. E ele era da Igreja Batista, uma Igreja Batista tradicional, mas era um rapaz crente, mas muito crente. E a gente se encontrava uma vez, 15 dias, 20 dias, dependendo da agenda do Santos, do clube. A gente ia lá para falar com os jogadores e ele acompanhava o time. Ele que me recrutou, né? Junto com o Johnny, que era o missionário do surfista lá no Guarujá. E a gente ia sempre e tal. E aquele rapaz era muito crente. E um dia eu vi a televisão, estava jogando no Pacaembu, Corinthians e São Paulo. E acabou o jogo. Ele estava lá, porque ele era repórter. E era essa a ferramenta que ele usava para falar com os jogadores. E acabou o jogo. E aquele rapaz então foi entrevistar um jogador do Corinthians. E quando ele terminou a entrevista, ele teve um mal súbito, 24 anos. Caiu durinho, morreu. Ainda lá em Santos tinha um corredor, tinha ganho várias meia maratona e tal, desse corredor oficial mesmo, crente também, que inclusive era amigo dele. Estava correndo. Mas não estava correndo numa corrida. Ele estava fazendo sua manutenção normal, aquela corridinha que o cara dá para se manter. Parou, deu um mal súbito e morreu. Vai ser assim, querido. Ele vem buscar os seus desse jeito. Você está preparado? Você está vigiando? Onde estão os teus olhos? O que você está investindo o seu tempo? João 17, 24. Olha que coisa linda que Jesus fala aqui. Oração sacerdotal de Jesus. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus quer nos levar para onde Ele está, para vermos a glória dele. E nós, às vezes, nos impressionamos com a glória aqui da terra. Já refletiu sobre isso? Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu sei que, eu terminar esse culto, eu sei que você está todo mundo calado aí, que nem domingo passado, né? Parece que a igreja não está nem empolgada, todo mundo assim, né? E você que está vendo esse filme, talvez fique assustado também. Você que está na tela, sentado na sua casa, no sofá, sei lá onde, ou no carro. Você sabia que você está aí agora? Jesus pode voltar com o que você está fazendo nesse momento? Escuta bem o que Deus está falando. Mas eu estou num misto aqui de dever cumprido. Estou falando isso para vocês. E dizer para você, em todos os momentos, não deixe de falar com Deus. Subindo a serra, descendo a serra, peça para Deus falar com você em sonhos. Não deixe ninguém interferir na sua comunhão com Deus, porque Ele pode dar o toque da trombeta a qualquer hora. 2 Tessalonicenses 1:10. Olha o que diz. 2 Tessalonicenses
1:10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido em vós. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Nós vamos ser a glória do Senhor. Amém? A palavra é vigia. A palavra de hoje, nessa noite, é: quanto você tem trabalhado em prol do arrebatamento seu? Qual é o seu investimento em estar com a lâmpada cheia de azeite? E não se compra com religiosidade, não se compra com dinheiro, só se compra, só se adquire com um coração quebrantado e com busca. Olha essa palavra, busca. Vigia, só consegue estar vigiando quem busca. Pega um termômetro e coloca dentro do teu coração. Medida da busca. Aumenta. E a última coisa. Mateus 24, de 1 a 14. Tem aí? Tem? Mateus 24, de 1 a 14. Como é que eu posso saber, pastor, que realmente está chegando a hora? Okay. Vocês não sabem o dia e a hora, mas o tempo a gente sabe. Que hora que vai cair a chuva, você não sabe. Todo dia que em Vilhena, nessa época, a gente fala assim, gente, eu falo lá em casa, ó, a melhor coisa é ser meteorologista aqui em Vilhena. Depois das 2 vai chover. Nessa época. Você sabe que vai, você só não sabe a hora certinha. Mas você sabe que está preparando para chover. Então, na verdade, nós sabemos o que está acontecendo como preparação disso. Como preparação. Vou abrir aqui que nós vamos ler. Mateus 24, de 1 a 14. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Exatamente que nós nos preocupamos. Que sinal que terá da tua vinda e do fim do mundo? Já pensou se a gente pudesse saber? Todo mundo quer saber, mas ninguém sabe. E Jesus respondendo lhe disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Por isso que nós estamos aqui hoje falando desse assunto. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Já viram isso por aí? Quem já viu? Diga amém. Estão dizendo aí que são o Cristo. Já está acontecendo. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Alguém já ouviu falar sobre guerra e rumores de guerra? Primeira e Segunda Guerra já teve, guerra uma atrás da outra. Tá bom. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário, é mister, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Existe ou não existe? Na história contemporânea de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 100 anos atrás e no ano de 2014, nós temos lá nação contra nação. Tem ou não tem? Isso é um sinal. Quem falou essa história foi Jesus, ele que falou. Haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. Estamos dentro desse padrão? Fome, pestes e terremotos. Mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. Não é isso que vai dizer que Jesus já vai arrebatar a igreja. É o princípio. As coisas estão se movimentando. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vocês têm ouvido falar de alguém que foi morto, odiado, assado, matado, metralhado por causa do nome de Jesus? Sim ou não? Então nós estamos dentro do prazo. Neste tempo muitos serão escandalizados. Alguém aqui já se sentiu escandalizado com o Evangelho? Vocês têm vergonha de dizer? Alguém aqui já se sentiu escandalizado com o Evangelho que estão pregando por aí? Sim ou não? Sim. Estão negociando o Evangelho. Disputando o Evangelho na base do dinheiro.
E trair-se-ão uns aos outros. Não tem traição hoje em dia. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu não estou falando agora de pessoas que se dizem Jesus. Não, se diz Jesus nós já vimos lá. Eu estou falando de falso profeta. O que é o falso profeta? É o que faz um trabalho espiritual dizendo os profetas de Deus fora do padrão de Deus. Exemplo, cobrar oração. Deus dá um dom para o cara tem um dom e sai por aí orando por todo mundo e cobrando. De graça recebeste, de graça dai. Não leve ouro, nem prata, nem alforje. Falso profeta. Pessoas que pregam uma coisa e vivem outra. Vocês nunca viram falso profeta no dia de hoje? Muitos. Enganarão a muitos. Alguns aqui desta igreja já foram enganados. Inclusive eu. Eu já fui enganado. Estou pensando que a coisa é... Eu já fui enganado. Os meus professores de teologia, os melhores professores de São Paulo, que eu e André tivemos privilégio, né, André? Hoje foram enganados. Alguém enganou eles também. Toma cuidado. Olha o 12. E se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Deixa eu falar agora uma coisa séria. Você tem visto isso? Que as pessoas não estão amando como amavam? Alguém sente que neste mundo o mundo esfriou? Sim ou não? O amor está esfriando. O amor está... Por que o amor está esfriando? Porque está se multiplicando a iniquidade. O que significa isso? Multiplicar a iniquidade. Cada dia inventa um jeito de pecar diferente. Iniquidade é plural de pecado. Cada dia inventa um jeitinho brasileiro, um jeitinho, né, de qualquer outro país aí, para se pecar. O amor está esfriando por causa disso. Mas ele diz ainda, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho está chegando para todo mundo. A janela 1040, eu creio que não é mais 1040. Se você não souber, não dá para explicar agora o que é. É uma área do mapa mundi que o evangelho ainda não tinha chegado. Em 1986, 87, eu conheci um pastor que estava sendo um dos pioneiros para entrar na Albânia. A Albânia nunca tinha recebido um missionário. Ele estava sendo um dos primeiros que chegar. Ele passou na nossa igreja em Santos. Nós oramos com ele, investimos nele para ele entrar na Albânia. Hoje, praticamente todos os países têm gente pregando. Se não é pela internet, né? Se não é fisicamente, é pela internet. O evangelho está chegando em todos os lugares. Amém? Jesus está prestes a arrebatar a sua igreja. Você está vigiando? A palavra é vigiai e orai. Eu sinto dizer, pregar aqui para vocês, nós somos igreja do Senhor Jesus, nós temos que saber sobre isso. E eu quero dizer para você, a minha maior preocupação é o nível de vigilância, o nível de azeite que tem dentro da sua lâmpada. O que me preocupa, agora eu vou falar de mim, não do Espírito Santo, tá? Eu, Jorge, como pastor, como pessoa humana, sabe o que me preocupa? Conhecendo a vida de muitos de vocês, é o quanto vocês estão preocupados com o seu corpo físico, com o seu carro, com dinheiro, em detrimento de deixar a sua vida espiritual em terceiro, em quarto, em quinto, em sétimo lugar. Sabe quantos cultos nós temos aqui na igreja? Oficiais, 2. Quinta, culto de batalha espiritual e domingo. 2 cultos da turma. Temos um discipulado na terça. Temos a oração agora na segunda-feira, 7 da noite. Oração terça de manhã e quinta de manhã. Sexta-feira, nós temos a preparação do street. 6 às 8. Sábado temos a Praça Leade. O que me espanta é que tem tudo isso para oferecer para as igrejas, para você, para as pessoas. Como igreja, a igreja oferece. Fora 2 pastores. Você liga e agenda, eles te atendem. E se alguém não está sendo atendido
está sentindo ausência do pastor, procura eu ou a pastora. Nós vamos agendar.